Fala pessoal, muito boa tarde ou muito boa noite aí a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 1º de setembro. Olha, quase errei aí, hein? 1º de setembro, falei tanto agosto, né? Finalmente agosto acabou aí, com um mês de alta para o Ibovespa, inclusive. Começamos o mês de setembro em alta também, tá? Vou detalhar aí sobre Ibov e outros ativos no decorrer dessa live. Antes de mais nada, para quem não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e eu vou acompanhar todos vocês neste fechamento. Vou pegar na mão aí e vou falar no detalhe tudo que vocês me solicitaram nos comentários da análise de fechamento de ontem. Kaique, como é que funciona isso daí? Simples, se você quer, que eu fale sobre algum ativo aí para você amanhã na análise de fechamento, deixa aqui nos comentários hoje. Ah, Kaique, então eu quero que você fale para mim aí de Magazine Luiza amanhã. É só escrever aí nos comentários, tá bom? Ah, Kaique, eu quero que você fale do milho, eu quero que você fale da soja, enfim, do que vocês quiserem, pessoal. É só deixar aqui nos comentários que a gente aborda assim na análise de fechamento seguinte, tá bom? Então é só pedir aí, não tem problema nenhum, tá? E já deixa aí também o seu joinha neste vídeo, tá? Vou pedir por gentileza, clica aí no joinha, não deixa para depois que vocês esquecem. Eu esqueço também às vezes quando estou assistindo outros vídeos. Então já clica agora aí, me ajuda a bater 1000 likes de novo. Aproveitar que o Dalton não tá aqui, vamos fazer, né, aquele jabazinho para me ajudar. Só clica aí no joinha pra gente explodir aqui de like, de comentário também. Vai escrevendo qualquer coisa aí nos comentários só para lotar de comentário aí também, tá bom? Vou rodar a vinheta, você faz tudo isso aí em 30 segundos. Bora lá! Então, Ibovespa aí na tela. Ontem eu não esqueci de falar de Petro e Vale, mas eu esqueci de falar quais seriam os ativos abordados aí, né? Mas antes disso, você pulou a vinheta aí, clica no joinha, por favor, ajuda a gente a bater 1000 likes nesse vídeo aí. Aproveitar que o Dalton não tá aqui, vamos mostrar trabalho aí, hein? Bora lá, Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, Qual 3, Educ 3, Di 3, Bif 3, Ciel 3, Cosan, Suzano, Ambev, PK 3, Pão de Açúcar, Cash 3, Via 3, Aure 3, Boas 3. Esses serão os ativos analisados no nosso fechamento de hoje. Não tem, por incrível que pareça, nenhum banco aí, ninguém solicitou um banco. Eu vou enfiar um banco aí no meio da análise, tá bom? Só pra gente não deixar passar batido aí, tá? Então vamos lá, deixa eu tirar os ativos da tela e vamos começar pelo Ibovespa, né? Claro, que fechou na máxima do dia com 0,8% de alta, fechou bem aqui, né? Devolveu o corpo do candle de baixa de ontem, basicamente, tá? Chegou a cair bem aí no começo do pregão, chegou a apresentar aí queda de 1,2% e se recuperou no decorrer do período, tá? Se a gente pegar uma retração de FIBA aqui, a gente ainda tem um certo espaço até a região dos 106.660, tá bom? É a retração de todo este movimento aqui de alta, seria o primeiro nível aí, tá? Então a gente ainda pode ter a continuidade desse movimento de baixa, nos próximos dias. Lembrando que semanal a gente ainda está dentro de um processo de correção, tá? Então apesar do dia de alta, a gente ainda pode ter a continuidade do movimento. Significa alguma coisa, então, esse dia de alta, Kaique? Na minha avaliação, sim. O quê? Que a gente está tendo aqui um movimento de baixa, mas ele está sendo freado de alguma maneira, né? Lembra daquela analogia, para quem é novo aqui no canal não vai lembrar, né? Mas para quem assiste assiduamente aqui os fechamentos, eu falei, né, uma vez aí tentando, explicar um pouco a análise técnica. A gente está numa descida aí de bicicleta, toda vez que a gente freia, né, a gente aperta o freio ali da bicicleta nessa descida, nossa velocidade diminui. Ou seja, sempre que tem um candle de alta no meio de uma queda aqui, a gente está freando aí de certa forma essa queda. Então a gente pode ter essa continuidade no movimento, mas de uma maneira mais fraca, tá bom? Então na minha avaliação, esse candle de alta dentro de uma queda significaria isso daí, a gente tem uma queda mais freada aqui do índice, tá bom? Mesmo que seja em direção aí à média ou essa região dos 106.660, tá? Enfim, segue ainda dentro de um movimento de baixa, máximas e mínimas descendentes.
Falando aqui do mini índice, no dia de hoje aí, surpreendeu também, né? Apresentou aí, chegou a apresentar durante a sessão, deixa eu tirar esse cara daqui, chegou a apresentar durante a sessão queda aí de quase 2%, andando mais de 2.000 pontos e está vindo para fechar em alta de 0,3% aqui neste momento. O gráfico de 60 minutos abre aqui num dojizinho, dá continuidade no movimento, gera sinalização de fundo e volta para cima da média, volta para cima dessa região de fundo anterior, na faixa aqui dos 111.685, quase aí se aproximando dessa região de topo. Ainda temos uma tendência de baixa no gráfico de 60 minutos aqui do índice, tá? Mas veja que ele realmente voltou bastante, bem próximo aqui deste topo, né? Se a gente pegar aqui até uma retração de Fibo, a gente consegue visualizar que voltou para cima do último nível, inclusive, tá? Então assim, bem relevante mesmo aqui o movimento de reversão que foi apresentado do dia, né, no caso. Poxa, estava dentro de um movimento de baixa e aí apresenta um movimento de alta, então reversão do dia, tá? Bem relevante mesmo. Gráfico de 10 minutos, bem esticado aqui para cima agora. Seria interessante aí abrir já ou corrigindo aqui em direção à média móvel na região dos 111.700 pontos para gerar um novo sinal de alta e olhar para alguma operação na ponta compradora, ou então corrigir próximo da média aqui no gráfico de 60 minutos, na região dos 111.300, um pouco mais abaixo, e gerar algum sinal de alta por aqui, que seria lá no gráfico de 10 também, só que aonde, né? Opa, 110 não, 10 minutos. Aonde? Mais aqui embaixo, né? Ali na região dos 111.230, perto da região dos 111.300, tá bom? Aqui seria uma possibilidade de arriscar. Só tomaria um pouquinho mais de cuidado, porque a gente teria voltado para baixo da média, pode tentar ameaçar alguma sinalização de topo por aqui. De qualquer maneira, a média de 60 minutos estaria segurando de alguma forma aqui esse movimento, tá bom? Do contrário, já abriu um gap de baixa, perdendo inclusive essa região aí da média de 60 minutos, abrindo um gap de baixa, qualquer repique aí tentando fechar o gap ou se aproximando da média, pode nem abrir, né? Nem conseguir de alguma forma fechar o gap, gerou sinal negativo, daria para já operar na ponta vendedora. Abriu num gap de alta, exigiria alguma correção ainda assim para tentar pegar a sequência do movimento de alta, tá? Por quê? Porque está bem esticado, tá? Então, corrige, gera uma sinalização positiva, fechando o gap, daria para olhar para algo nesse sentido. Lembrando, é claro, que a partir das 8h45 estaremos ao vivo mais uma vez aqui no Radar do Mercado amanhã, tá? Então é das 8h45 até as 16 horas. Caramba, vocês ficam ao vivo o dia inteiro, Kaique? Exato, o dia inteiro, das 8h45 até as 16. A gente faz uma única pausa das 13 às 14 para almoçar, porque como eu falei ontem, ninguém é de ferro, né? Dólar, no dia de hoje, gráfico diário, apresentando alta de 0,78% até o momento. Dólar que veio para testar a região da média, foi lá em cima para testar a região da média do semanal e está vindo para fechar, como mencionei, com 0,8% de alta. Anulou a tendência de baixa aqui neste contrato vigente do WDO 22. Vamos dar uma olhadinha no WDO FUT. WDO FUT anulou aí, já tinha anulado ontem, né? Já anulou expectativa de poder dar continuidade nesse movimento de alta o dólar, hein? Opa, que meu computador travou. Vamos fechar o programa. Quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? Deixa só aguardar um pouquinho. Vamos ver se vai demorar muito. Deixa eu cancelar. Bom, vou colocar aqui na minha câmera, vou abrir novamente. Peço aí por gentileza que quem não deixou o like, clica aí no joinha para ajudar a gente aqui no canal. Quem não escreveu aí nos comentários ainda os ativos solicitados que vocês gostariam que eu analisasse amanhã, no fechamento, né, de amanhã, tá? Também, se não escreveu o número do seu like aí, clica por gentileza. Clica não, né? Escreve aí nos comentários, tá? Enquanto isso eu vou dando aquela enrolada para ver se o Profit aqui abre. Mas não tá abrindo, né? Quem sabe faz ao vivo não, né? Porque é gravado esse vídeo. Ele não tá querendo. Vamos lá, vamos vamos apelar aqui. Agora sim tá abrindo, agora sim tá abrindo. Vou falar pro Léo aí não colocar essa parte na descrição ali, tá, pessoal? YouTube aqui. Voltando aqui então agora. Peço aí desculpas pelo ocorrido, tá bom? Bora lá, colocando aqui então na tela para vocês aí. Estava falando de dólar, né? Bora lá, dólar aqui então. Gráfico de 10 minutos, perdão. Gráfico de 10 minutos, depois do movimento de alta aqui. Veio até mais travado aqui na sequência, né? Mas deu sequência no movimento.
e aí ficou mais lateralizado aqui, né? Se a gente olhar pelo gráfico de 60, a gente vê já um processo de correção. Então veio buscar a média aqui no gráfico de 60, próximo dos 5.251, igual veio testar aqui hoje, deu sequência no movimento de alta, foco na ponta compradora. Como seria isso pelo gráfico de 10 ou de 5 minutos, Kaique? Via buscar essa região mais abaixo aqui, ó, dos 250, tá? Próximo desse nível de preço, desse nível de fundo, enfim. E aí tentar arriscar alguma compra aqui, né? Contra essa tendência do gráfico de 10, caso dê sequência aqui no movimento, mas tentando pegar alguma reversão, tá bom? Do contrário, abriu já no gapzinho de alta aqui, mesmo que seja em cima da resistência, corrigiu aqui na média ou tentou fechar o gap, gerou sinal de alta, foco na ponta compradora. Melhor ainda se quando abrir no gap de alta, caso abra, supera aqui já a máxima do pregão de hoje. Isso já dá um indício mais positivo aí para a sessão, tá bom? Do contrário, abriu abaixo da média aí do gráfico de 60 minutos, né? Se gerar um sinal de baixa aqui, pode dar sequência nesse movimento de queda, tá? E aí acabar devolvendo um pouco dessa alta do dia de hoje, tá? Ou seja, abre aqui abaixo, pode acabar devolvendo aqui e vir buscar essa região de fundo na faixa dos 5.213. Seguindo, Petrobras no dia de hoje, BTR4, no dia de hoje aí apresentando alta de 1,87%, gerou sinalização de alta, superação da máxima do candle anterior. Eu havia mencionado ontem, né, que eu não abriria essa compra, tá, de swing trade, mas para quem abriu, stop ali abaixo dos 31,82, tá bom? Tentando pegar aí a continuidade do movimento. E como você faria essa compra de swing trade então, Kaique? Eu ainda aguardaria aqui um movimento um pouquinho mais travado em cima da média e aí sim uma nova sinalização de fundo por aqui. Ah, Kaique, mas isso não é indício, não é fraqueza de movimento? Pode ser pelo gráfico diário, né? Mas seria uma correção aí mais lateral lá no gráfico semanal, para aí sim a gente poder ter mais uma semana positiva. Enfim, o movimento já está bem esticado, né? Então eu exigiria um pouquinho mais aqui dessa correção no gráfico da Petro, tá bom? De qualquer maneira, para quem abriu essa compra, stop aqui embaixo. Para quem estava vendido, essa superação de máxima foi um sinal de saída. Vale 3 no pregão de hoje, queda de 0,95% e olha essa sombra que o ativo deixou, hein? Recuperação muito forte, né? Vinha caindo 4% e aí se recuperou bem ali, fechou com apenas 1% de queda, mas confirmou aí um pivôzinho de baixa, não só no gráfico diário, como também no gráfico semanal, pessoal. Veja só, no gráfico semanal tem suporte, inclusive testou na faixa ali dos R$ 61,00, perdão, e 66 centavos, tá? Então veio aqui para testar essa região de preço bem forte aí mesmo, que aconteceu no dia de hoje. Kaique, amanhã superar essa máxima, posso abrir compra tentando pegar aí uma reversão? Eu não faria isso, tá? No máximo aí um repique aqui tentando pegar um movimento até a média, mas ainda assim você tem um stop aí de quase 3,45%, até a média aí você tem um espaço de 3,8%, uma relação risco-retorno não muito favorável, tá? Então, assim, se for arriscar, coloca menos capital, tá bom? Mas eu estaria mais voltado ainda para uma venda aqui, se gerar algo nesse sentido, tá? Uma sinalização de topo descendente aí nos próximos pregões, tá? E falando de Vale aí, lembrei até da Luana Araújo que estava vendida. Espero que tenha acionado aí o objetivo dela, né? Porque baita reversão aqui. Falando agora de IDUC 3, ativo aí recomendado na ponta vendedora dentro do aplicativo DV Invest, a venda foi por aqui. Hoje subiu aí 2,52%, não superou a máxima do pregão de ontem, mas continua dentro e ainda continua dentro de um movimento de baixa, máximas e mínimas descendentes, tá? Então a gente ainda fica com uma expectativa, enquanto não gera um sinal de alta, de poder dar sequência nesse movimento de baixa aqui, tá? Em direção ao seu fundo ali na faixa dos R$ 12,14. Então continuamos vendidos nesse papel. Temos aí também DI3, eu esqueci de comentar desse papel ontem, mas nós estamos comprados desde este dia aqui, tá? Hoje apresentou um Marubozu de alta, subindo 4,25%. Kaique, o que é um Marubozu de alta? Tá vendo esse candle aqui? É igual a esse outro carinha aqui também, não é? A única coisa que mudou é o tamanho dele. Mas teve uma coisa que não mudou. Ele não tem sombra inferior nem sombra superior, ou seja, a abertura é a mínima do dia e o fechamento é a máxima do dia também, tá? Então isso é um Marubozu de alta. A gente tem de baixa também, Kaique? Tem, quando é o contrário, né? É um candle preto e sem nenhuma sombra, superior ou inferior,
tá bom? Então tivemos uma Marubozu de alta, se aproximando ainda mais do nosso objetivo, estamos posicionados na ponta compradora desse papel. E ontem eu falei de Qual 3 aqui, que nós estávamos vendidos no papel e que por 1 centavo não acionou a nossa saída, né? Bateu 9,52 e o objetivo era 9,51. Hoje bateu, né, aqui no 9,51, mas ontem bateu no aftermarket, no leilão, tá? Então todos os que estavam na ponta vendedora com a ordem pendurada nos 9,51 saíram com o objetivo, né, já ontem mesmo no fechamento do mercado, tá? No leilão. Então vou colocar aqui para vocês na tela o resultado dessa operação que foi apresentado ontem mesmo, tá? Então, foi um ganho aí de 7% na operação, tá bom? Teve aí um ganho de 7% na ponta vendedora e sobre o capital total 0,75%, tá bom? Então, foi aí uma operação encerrada na ponta vendedora no dia de ontem mesmo, tá, pessoal? Então, mais uma operação aí de swing trade sendo bem sucedida lá no aplicativo do EVinvest. Para quem não conhece, tá aqui do lado o QR Code, é só ler aí o botãozinho, baixa o aplicativo, faz o seu cadastro de maneira gratuita e já aproveita para acessar todas as trocas de carteiras que nós tivemos de ontem para hoje, tá bom? Perspectiva, que é a carteira mensal de ações, BDRs, carteira mensal de BDRs, Small Caps, dividendos, fundos imobiliários, está tudo lá dentro do aplicativo do EVinvest, tá bom? Aproveita aí que está no começo do mês. As carteiras apresentaram um resultado excelente. Small Cap subiu 12%, se não me engano. A perspectiva subiu 8%. Enfim, tá muito bom aí mesmo. Lembrando, final de semana tem troca da carteira exponencial também. Semana que vem tem troca da carteira de long short também. Então tem tudo aí de maneira gratuita para quem não é assinante ainda. E pode fazer aí o seu cadastro, tá bom? Bora lá, seguindo, BIF 3. No dia de hoje, apresentando... Agora eu tô atendendo aos pedidos que foram solicitados ontem nos comentários, tá? Então, se você gostaria que eu falasse sobre algum papel amanhã, deixa aí nos comentários qual é o ativo que você quer, tá bom? Vamos lá. Hoje, BIF 3 caindo 1,75%, chegou a cair bem mais forte aqui na sessão, chegou a apresentar alta, ó, queda de 4,2%, se sustentou acima da média móvel. Cai que amanhã superar essa máxima aqui, abre possibilidade de compra? Abre. O stop vai ficar um pouquinho grande, né? Se deixar aqui na perda da mínima, né? Então, assim, tem que jogar na volatilidade aí, a volatilidade de 4,2%. Então, nessa superação de máxima, a gente está falando de colocar um stop de proteção em aqui, 14,83. Tá bom? Se quiser esticar um pouquinho, seria uma possibilidade aí, tá? Superou essa máxima aqui, abre a possibilidade de compra, tentando pegar um novo sinal de fundo ascendente a favor da tendência de alta, tá bom? O semanal segue bem alinhado aí também, então faria sentido aí essa compra aqui de swing trade no papel, na superação dos R$ 15,45. Falando agora de Ciel 3, no pregão de hoje apresentando queda de 1,27%. Tentou aí voltar a fechar acima da média, chegou a subir bem aqui no pregão, 2% aí de alta, mas devolveu, chegou a cair 3%, mas fechou aí com esse 1,27%. Kaique, mesmo fechando abaixo da média, amanhã a superação de máximo abre possibilidade de compra de swing trade? Sim, tá? Stop aqui embaixo, tentando pegar um novo movimento de alta. O único ponto de atenção é que perdeu o mínimo aqui no semanal, tá? Então eu colocaria menos capital nessa superação de máxima. De qualquer maneira, abre a possibilidade da compra na superação dos 5,63, tá bom? Depois de um longo movimento de alta, foi a primeira vez que retornou na média, né? Então daria para tentar arriscar algo nesse sentido por aqui. Seguindo aí, Cosan, no dia de hoje apresentando queda de 1,55%. E parando exatamente na região da média móvel lá do gráfico semanal, tá? Ó, então batendo ali e se sustentando neste momento. Depois de um longo movimento de alta, uma correção em A, B, C. Se amanhã tiver essa aspiração de máxima, para quem tem um perfil mais arrojado, é possível abrir compra na aspiração dos R$ 20,07. Joga o stop aqui embaixo dos R$ 19,38, tentando pegar um novo movimento de alta e tentando antecipar um possível fundo aqui ascendente no gráfico semanal em cima da média, tá? A tendência ainda é de baixa, tá? Então colocaria menos capital nessa superação de máxima para quem quiser arriscar uma compra aí no papel a partir de amanhã, tá bom? Lembrando que o Ibovespa está corrigindo também, tá? Falando agora de Suzano, no dia de hoje, queda de 0,59%, baita de um movimento de baixa aqui, matando completamente essa penada de alta, e o movimento aqui é bem mais forte inclusive, né? A mínima de hoje nos 43,58 e a mínima desse último fundo aqui é nos 43,51. O que eu quero dizer com isso? Se perder essa mínima aqui, ó, ele confirma um pivô de baixa, sabe aonde? No semanal.
confirma um pivô de baixa no semanal e pode esticar ainda mais esse movimento aí de baixa. Então, para quem está comprado, pessoal, toma muito cuidado, hein? Stop de proteção nos 43,50 centavos, tá? Kaique, se eu posso abrir venda, perdão, se perder aqui essa região, eu não abriria venda depois desse longo movimento de baixo. O que é interessante? Vem, pede essa mínima aqui e aí apresenta algum repique de alta na média e gera um novo sinal de topo. Ali eu olharia para a ponta vendedora, tá? Aqui de cara, nessa perda de mínima, já não olharia não. Ou pede aqui a mínima, lateraliza e confirma o pivô na sequência, beleza? Falando agora de Ambev, no dia de hoje, Ambev subindo 1,05%, teve uma superação de máxima, teve perda de mínima, fechou abaixo da média, fechou abaixo do fundo anterior ali mais uma vez, enfim, segue ainda um pouquinho mais travada a Ambev. O ideal seria aguardar algum retorno até a média móvel do semanal, próximo dos 14,83. Se a gente olhar aqui no semanal, ó, pode vir aqui, né, e gerar uma nova sinalização de fundo na sequência. Então, ficaria mais voltado para a compra de swing trade aí em Ambev, se buscar essa região de preço aqui abaixo, tá bom? Não vejo possibilidade de compra aqui. Para quem está comprado, se oscilar abaixo, mais uma vez, dessa região dos R$ 15,27, eu pularia fora, tá, pessoal? Porque pode realmente buscar a média do semanal. Faria total sentido depois dessa pernada toda aqui de alta, tá? Então, tomar cuidado aí. PKE3 é o nosso próximo ativo a ser analisado, com queda de 5,26% no dia de hoje. Maurício queria vender esse papel. Se ele vendeu aqui, já baita candlezão, pode vir até a média, não tem muito espaço para cair, esse é o único ponto aqui, tá? Não tem muito espaço aí para cair, e para quem está de olho em compra, seria o ideal aí uma nova superação de máxima depois da correção, né? Então gerando um sinal de fundo ascendente, acima da média, acima do topo anterior, tudo próximo aí dos R$ 20, abriria essa possibilidade de compra de swing trade, tá? Para quem está vendido, pessoal, não tem jeito, ou joga o stop na volatilidade ou ainda deixa lá em cima, tá bom? Aí amanhã deixou algum candlezinho aqui, aí você já desce o stop aí, até para um stop gain, né? Já que estaria abaixo do seu preço de entrada aí, tá bom? Para compra, mais uma vez, somente aqui, ó, sinal de alta acima aí da média, acima do topo anterior. Falando agora de Cash 3, no dia de hoje apresentando aí alta de 3%. Teve superação da máxima do candle anterior aqui, gerou sinal de fundo ascendente, mas entre as médias e ainda tudo dentro de um único movimento de baixa. Então, assim, tomaria um certo cuidado. O semanal ainda trabalha abaixo da média móvel aí de 13 períodos também. Deixa eu ajustar aqui só o agrupamento. Aí. Então, ainda trabalha aqui abaixo da média móvel de 13 períodos. Então, para quem abriu essa compra, pessoal, pouquíssimo capital, já até tiraria meu stop daqui de baixo, colocaria abaixo da mínima de hoje aí em R$ 1,27, tá bom? Que se amanhã fizer isso aqui, ó, já enfraquece muito aí a expectativa positiva do papel, tá? E o que reforça a expectativa positiva? Confirmação do pivô de alta, superação da região ali de R$ 1,40, tá bom? Então superar esse nível de preço aqui traria um viés aí mais positivo, tá? E onde você olharia para compra de swing trade, Kaique? Acima de 1,40. Tá? Aqui eu olharia para compra de swing trade aí no papel. Seguindo, Via Varejo, no dia de hoje, caindo 0,6%. Apresentou uma queda um pouquinho mais forte, chegou a buscar essa região de fundo, essa região de lateralização anterior. Tá? E apresentou reversão aí no finalzinho do pregão, subindo aí quase 6%. Kaique, essa aspiração de máxima abre possibilidade de compra amanhã? Tecnicamente sim, mas eu prefiro Magazine Luiza, tá, pessoal? Magazine Luiza amanhã, se superar essa máxima, eu prefiro abrir compra nela e não em Via Varejo, tá bom? Via Varejo porque tá no movimento mais travado aqui, né? Magazine conseguiu fazer diferente, né? Conseguiu fazer algo nesse sentido, ó, diferente de Via Varejo. Ou seja, Via Varejo está mais fraco aqui tecnicamente falando, tá bom? Para quem está vendido aí, essa aspiração de máxima é sinal de saída. Para quem está interessado em comprar, essa aspiração de máxima é o sinal de entrada. Falando agora de Auri 3, pedido também ali nos comentários de ontem, caindo aí hoje 3,19%, depois de um baita candle de alta, né? Depois de subir ali 9,32%. Kaique, eu quero entrar, né? Eu quero tentar pegar a continuidade aí de um possível movimento de alta. Como é que eu faço? Vai para o gráfico de 60 minutos, ó. Apresentou aquele movimento de alta, corrigiu na média, gerou sinal de alta aqui, ó, stop curtinho,
né? Qual seria uma outra possibilidade de entrada? Compra aqui também, deixa o stop aqui embaixo mais uma vez. Seu stop ainda vai ser grandinho, né? 2,5%, mas é melhor do que você comprar aqui no gráfico diário a superação da máxima de hoje, né? Nos 15,51 e deixar um stop gigantesco aí de 6%, né? Então seria a possibilidade de descer o tempo gráfico aqui no G60 e comprar aí, deixando o stop aqui abaixo dos 14,60, tá bom? Seria a única possibilidade aí que eu vejo. Ou então, se recuar aqui até a média, pelo diário, e gerar um novo sinal de entrada, tá bom? Seria essa uma segunda possibilidade aí. Falando agora de Boa Vista. No dia de hoje, candle de alta, subindo 8,82%, depois de um candle de baixa aqui de 7%. Então, devolvendo aqui os compradores, mostrando que, olha, é para cima por enquanto esse papel, tá? Não adianta você querer me empurrar para baixo, que eu não vou deixar. Tá bom? Então, hoje aí, ontem fechou abaixo da média com um candle forte de baixo e hoje já reverteu, fechando até acima da abertura de ontem, tá? Então, expectativa bem positiva. Para quem tá de fora, faz o quê? Só assiste, pessoal. Para quem está de fora, só assiste. Comprar essa aspiração de máxima aqui não seria nada legal, porque teu stop vai ficar grande, né? 7% aí de stop não é legal, tá bom? Então tem que aguardar o quê? Dar continuidade aí no movimento, volta, corrige, gera sinal de entrada, tá bom? Tem que ser paciente, tem que aguardar aí a melhor entrada, tá bom? Para quem estava comprado, não saiu nessa perda de mínima e devolveu aqui, eu manteria meu stop aqui de novo, ó, abaixo da mínima dos R$ 7,17, tá bom? Deixaria aqui meu stop. E eu falei que eu ia falar de um banco, vamos falar de BBAS3, que no dia de hoje apresentou aí alta de 1,54%. Está ainda dentro de um processozinho de correção, tem aqui uma escadinha de máximas descendentes. Para quem quiser arriscar uma tentativa de compra de swing trade, essa superação aí dos 42,63 seria uma possibilidade de compra, tá? Joga o stop aí abaixo da média, abaixo dos 48,38 e tenta pegar aí essa continuidade do movimento. Só colocaria menos capital porque o semanal corrigiu muito pouco, né? Apenas 2 candles aqui. Não é muito legal essa correção, mas se ele resolver andar, né? Se ele resolver ir embora, porque o mensal está bem forte, aí pelo menos a gente conseguiu pegar uma entradinha aqui pelo diário com stop mais curtinho, né? Então seria essa possibilidade, superação dos 42,63, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Antes de mais nada, esses são os nossos Instagrams. Quem quiser acompanhar, só pegar aí, aqui o meu, do Lucas, do Dalton. Fiquem à vontade aí para nos acompanhar no Instagram. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Por gentileza, clica aí no joinha, ajuda a gente aqui. Vocês viram aí, eu faço ao vivo mesmo o negócio aqui, gravado, né, ao vivo. Fechou Profit, abri de novo, enfim, às vezes trava a ferramenta do desenho, aí a gente arruma também no meio da live. Então, assim, clica no joinha, você vai estar ajudando de alguma forma aqui o nosso trabalho, tá? Gratuito para todos vocês nesta rede, nesta plataforma aqui também, tá bom? Amanhã às 8h45 estamos de volta para dar sequência aí no nosso radar do mercado. Aguardo todos vocês lá, hein? Uma excelente noite de quinta-feira e até mais, pessoal. Um grande abraço a todos vocês.